paz do Senhor Jesus. Esse é rapidinho, vou fazer. Eu fiz em 2 vezes, porque é mais fácil para as pessoas ouvirem. Se você gosta de ensino da Bíblia, ensino bíblico, você vai ouvir. Você vai ouvir esse estudo. Você vai prestar atenção e pega a sua Bíblia. Isso aí é para quem gosta de Bíblia. Todo o meu estudo é o próprio Deus que me dá. É Deus que me dá. Eu oro bastante e Deus me dá. Hoje em dia é difícil. Hoje é como encontrar agulha no palheiro. Hoje, como sempre eu falo, né? As pregação é só grita, 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 grita. Eles falam receba, receba, receba. E as pessoas pulam no púlpito, as pessoas pulam. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam. Mas os bereanos não gostam não. Quem gosta é o joio. O trigo não gosta não. Aqueles que é crente de verdade, que gosta disso aqui, ó. Os crentes que gostam de Bíblia, não vai nessa não. Eu não gosto de pregação assim, eu não gosto. Se começar a gritar muito, eu desço do público e vou embora, não gosto. Eu gosto só de Bíblia. Só falar assim, está escrito, está escrito, está escrito. Então aqui eu estou falando é só versículo. Presta atenção nos versículos que eu passei na primeira parte. Este é a segunda parte. Vou acabar rapidinho. Presta atenção no versículo que eu falei. Efésios capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E Salmo 95 e versículo 6. Paulo ele falava assim, colocava os joelhos só diante de Deus. Então leia esse versículo e presta atenção. A palavra oração significa súplica diante de Deus. Só diante de Deus. Não de uma imagem que eu falei que não anda e nem fala que não pode fazer nada para ninguém. Eu estava falando eu parei na profetisa Ana, que tinha 84 anos. Ela não saía do templo, né? Ela não saía do templo. É Lucas capítulo 2. Eu não falei, acho que se eu falar a memória, eu não falei no número 1, então aqui no número 2 eu vou falar. Pega a sua Bíblia e lê, ó. Lucas capítulo 2, do versículo 36, 37 e 38. Fala da profetisa Ana, que ela casou virgem e casou uma vez só. Ela ficou pouco tempo casada e ela perdeu o marido. Ela era viúva, tinha vivido com o marido 7 anos e foi um só, desde a sua virgindade e nunca mais casou com ninguém. Essa era crente, essa era crente mesmo. Ficou viúva, ela casou desde a virgindade, ficou casada há 7 anos e quando ele morreu, ela nunca mais casou com ninguém. Esta foi uma serva de Deus para valer de verdade. Leia Lucas capítulo 2, versículo 16, 37 e 38. Quando você lê o livro de Esdras, eu fiz um propósito no monte com um amigo meu que é crente de verdade, um casal que eu amo muito, irmão Fábio, pastor Fábio e irmã Socorro, mora na Vila Marieta, São Paulo, casal de crente de verdade, que eu amo muito. Eu fiz a campanha de oração com ele, nós fizemos em cima dessa palavra aqui, ó. Esdras capítulo 8, versículo 22 e 23. Quando você lê Velho Testamento, livro de Esdras, leia bastante Esdras e Neemias, você vai aprender muita coisa, viu? Neemias e Esdras, leia, que eles eram crentes de verdade, você vai aprender muita coisa. Aí Esdras, ele pedia, Esdras capítulo 8, versículo 22 e 23, ele ia pedir ajuda para o rei. Aí depois ele desistiu, ele falou assim, é melhor eu vou orar. Aí fala assim, que ele jejuou e orou. Fala assim, e Deus moveu-se pela nossa oração. Ele fala assim, nós jejuamos e oramos, e Deus moveu-se pela nossa oração. Então foi jejum e oração, mas é a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 22 e 23. Leia o livro de Neemias, que você vai aprender também muita coisa.
livro de Neemias, Deus vai falar poderosamente com você. O Velho Testamento. Neemias, ele orou a quem? Fala assim, ele fez uma oração rápida, não abriu e fechou os olhos. Foi rápido. Ele foi pedir ajuda para o rei, ele orou, não abriu e fechou os olhos, rápido. Fala assim, mas ele orou a quem? Ele orou ao Deus dos céus. Não fala que ele orou uma imagem ou uma estátua. Fala, Neemias orou ao Deus dos céus. Você pega a sua Bíblia e fala, e não uma imagem de pau de pedra, que eu falei, de madeira, de ferro, de cobre, que eu falei em Daniel capítulo 5, versículo 4 e o 23. E Êxodo, Daniel capítulo 5, versículo 4 e 23. E Êxodo capítulo 20, versículo 23. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e seja sábio. Êxodo capítulo 20, versículo 23. E Apocalipse capítulo 9 e versículo 20. Leia a Bíblia e seja sábio. E Deus ouviu a oração dele na hora. Eu já falei aqui, eu já li sobre Neemias. Já falei do capítulo aqui de Neemias. Leia o livro de Neemias. Neemias, no capítulo 1, se você ler o capítulo 1, você chora. Neemias, capítulo 1. Quando ele viu a destruição de Jerusalém, ele orava a quem? Ele chorava e orava a quem? A Deus. Leia Neemias, capítulo 1. Depois você lê todo o livro de Neemias, para você aprender. Ana, todo mundo sabe disso de Ana, né? Ana, a mãe de Samuel. Todo mundo sabe, né? Ela orou a quem? Ela orou uma estátua, ao homem, ou mulher, o quadro? Ana, mãe de Samuel. Estou falando só de Bíblia, viu? Só de Bíblia. Ana, mãe de Samuel. Aquele Samuel foi um homem de Deus de verdade. Não é igual hoje. Samuel. Fala assim, ela chorou e orou diante de quem? Ana, mãe de Samuel. Ela orou e chorou diante de quem? Foi diante de uma imagem que no anda ele fala, diante do homem da mulher. Ela orou ao Deus dos céus, o Deus que criou o céu e a terra. Aí você lê lá para você ver. Confirma o que eu estou falando. Tudo que estou falando, confirma na Bíblia. Pega a Bíblia e confirma na Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui, ó. Você pega a Bíblia, todos os meus vídeos, é só Bíblia, Bíblia e Bíblia. Todos os meus vídeos. Quando eu estiver falando, você pega a Bíblia e olha. Assim, os bereanos. Não deixa ser enganado. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro é Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e versículo 10. 11 e 27. Você lê, dá para você ver. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, 11 e 27. Ela orou ao Deus do céu. Que era assim, e Deus ouviu as suas petições. Ana, mas foi Deus. Então a oração de crente é assim, a oração do crente é só a Deus. Hoje existe de tudo, né? Existe os evangélicos, entre aspas, existe os pseudo-cristãos, existe as seitas, como eu sempre falo, no mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas, mas o caminho é só Jesus. O único que intercede por nós no céu, nós sabemos, né? Está escrito aqui, o único que intercede no céu por nós é Jesus. Quando você lê João capítulo 14, que fala? Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 13, 14 e 15. O que fala? Fala assim, tudo que pedir, Jesus fala, tudo que pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele repete, tudo que pedir em meu nome eu farei. Mas no versículo 15, ele fala uma condicional. Fala, se me amardes e guardar os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 13, 14 e 15. E o 15 é uma condicional. Mas quando Jesus fala assim,
se me amardes, versículo 15, e guardar os mandamentos, está cheio de gente que pensa que são os 10 mandamentos. Não é só os 10 mandamentos. Você compra uma Bíblia de letra vermelha. Essa Bíblia, Novo Testamento, que ela tem letra vermelha, eu estou falando do Novo Testamento, ela tem letra vermelha a partir de Mateus. As letras vermelhas, se você não sabe, vai saber agora, muito sabe. As letras vermelhas é o que Jesus disse. Tudo que Jesus falou é letra vermelha. É Novo Testamento, Mateus em diante. Presta o que ele falou. Tudo que ele falou tem uma condicional. É um mandamento. Então não são só os 10 mandamentos, não. Não são 10 mandamentos. Eu li no estudo, mais ou menos. Sabe quantos mandamentos tem? Mais ou menos 700 mandamentos. Lá em Provérbios e Hebreus fala assim: se aquele que te aborrece pedir água, mas está falando que aborrece. Aquele que te aborrece pedir água, dá-lhe água para beber. E se pedir pão, dá-lhe pão para comer. Porque aí amontoará a brasa viva na sua cabeça. O que é brasa viva na sua cabeça? Dizer que quando você ajuda uma pessoa, te caluniou, te humilhou, fez tanta maldade para você, e você ainda tem que orar para ele. Lê Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e 7, você vai aprender muita coisa. Mateus capítulo 5, versículo 6 e 7. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e 7, você vai aprender muita coisa. Você tem que amar o seu inimigo, orar para que ele te calunia. Então, esse é um dos mandamentos que Jesus disse. Ele fala assim: vós sereis meu discípulo se fizerem o que eu mando. Então, todo mundo fala que é discípulo, mas ele fala: vós sereis meus discípulos se fizerem o que eu mando. Então, a nossa oração, presta atenção, é só a Deus e ninguém mais. Então, leia a Bíblia e seja sábio. Leia a Bíblia e seja sábio. A paz do Senhor Jesus.